Graça e paz a todos, bom dia. Estamos dando início a mais uma escola dominical, livro Betel. E nesta manhã já quero dar início fazendo oração, pedindo oração a todos os pais, dar um feliz dia dos pais a todos os pais do Brasil, do mundo. E vamos orar, nesta manhã para nós darmos início à escola dominical. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno e soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez na Tua presença, nós nos encontramos aqui, ó Deus, para aprender acerca da Tua palavra, Papai, nos dá sabedoria e entendimento, ó Deus, para pregar e falar a Tua verdade, Senhor. Pai, quero pedir a Ti, Papai, um pedido especial nesta manhã, Senhor, como o Senhor sendo o Pai de todos, ó Senhor, eu quero que o Senhor venha abençoar todos os pais, ó Deus e meu Pai, o Pai que é Pai, o Pai que não é Pai, o Pai que é Mãe, ó Deus eterno, aquele que dá carinho, conforto, instrui o menino no caminho da verdade, da justiça, Senhor, todos aqueles, ó Pai, querido e santo eterno, que tem guardado e protegido essas crianças, ó Pai, que tanto precisam de uma figura paterna, Senhor, ó Deus, abençoa as famílias, abençoa os lares, abençoa cada papai nesta manhã, dando sabedoria, papai, condições, meu Deus, para educar, instruir e ensinar os seus filhos, ó Deus e meu Pai, para prover, papai, todas as necessidades da sua família. Pai, eu te peço nesta hora, neste momento, ó Deus, que a bênção do Senhor alcance a cada um. É que eu te peço, ó Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, Então, feliz dia dos pais a todos os pais aí nesta manhã. Nós vamos estar dando início nesta manhã, louvando o hino 186 da nossa harpa cristã, tá? Nós vamos louvar o hino 186, depois estaremos dando início na nossa escola bíblica dominical. Aleluia. Graças a Deus, Vamos andar de valor em valor, meus irmãos, tá? Eu quero dar minha paz do Senhor à nossa irmã Lianai, a minha vizinha Vilma. Deus abençoe, Vilma. Obrigado pelo carinho, tá? É uma vizinha abençoada, sempre tem nos socorrido, quando a gente precisa. Então, a bênção do Senhor, nossa irmã, a Vilma. Deus abençoe a todos os irmãos que estão entrando aí. Então, nós já vamos para a lição da escola dominical, a lição de número 6, tá? Eu vou ajeitar aqui para vocês, para nós podermos entrar aqui na aula. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós já vamos estar dando início aqui
a EBD, tá? Que Deus abençoe a todos nesta manhã, que Deus venha abençoar os papais, né? Que tem o seu dia todo especial aí, tá fazendo a festa, então se confraternizando com seus filhos, então Deus ele vai estar abençoando nesta manhã. Então, nós vamos para a lição de número 6, então nós vamos aí, vemos já a parte da primeira lição, tá? Temos o trimestre na escola Betel, revistinha nós estamos usando. Já estamos na lição de número 6 da escola, onde o objetivo da lição nessa manhã é ensinar que o Senhor tem os métodos peculiares de agir, tá? Mostrar que a misericórdia divina sempre nos socorre, e vou apresentar que Deus responde com fogo, né? Nosso Deus é um Deus que responde com fogo. Então nós estamos na lição de número 6 aí, deixa eu ajeitar aqui o slide. A lição é usando a fé diante dos confrontos, irmãos. Então o tema dessa lição é usando a fé diante dos confrontos. Então que nós possamos usar realmente a nossa fé para que nós possamos vencer, né? Vencer todas as lutas da vida. Então o texto áureo diz assim: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Verdade aplicada. Nos momentos mais difíceis aprendemos que a vitória está em crer, obedecer e esperar no Senhor. Tá? O texto de referência é 1 Reis, capítulo 18, do verso 22, 23, 24 e o verso 39, que diz assim: então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metem fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, e só o Senhor é Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Deus ele é tremendo e maravilhoso, meus irmãos. Então o tópico da lição, vamos falar sobre o profeta Elias nesta manhã. Elias e suas provações, na parte 2, Deus contava com Elias, e 3, Elias se apresenta e lança um desafio. Então o ponto de partida é preciso crer, obedecer e esperar no Senhor Deus, tá? Se você quiser ter vitória, meu irmão, você tem que aprender a esperar e crer e obedecer, né, ao Senhor nosso Deus. Então, diante das crises que assolam o mundo, muitos cristãos não têm conseguido superá-las de forma bíblica e inteligente. Então, nesta lição, veremos que o profeta Elias encontrou força em Deus para triunfar sobre os problemas da vida, tá? Então, nós vamos aí para a lição de número 1, onde Elias e suas provações. Elias enfrentou perseguições aí, irmãos, do rei Acabe e de Jezabel, né? Elias profetizou num período muito árduo da história do povo de Israel, né? O povo estava dividido, o reino de Judá e o reino de Israel, tá certo? Então o rei Acabe e Jezabel lutaram contra o profeta Elias, tá? Mas nós sabemos que o método da chamada de Deus, ele é tremendo. Então, na parte 1.1 da lição, nós vamos ver agora o método da chamada divina. Então, o chamado de Deus. Quando você ouvir o chamado de Deus, gente, né, vocês, meus irmãos, quando vocês ouvirem o chamado de Deus, que vocês possam dizer: eis-me aqui, Senhor, que a tua vontade se faça em mim, tá? Porque Deus ele precisa e procura pessoas para poder estar fazendo a vontade do Senhor. Então que você possa nesta manhã poder estar atento a ouvir a voz de Deus aí e obedecer o seu chamado, tá bom? Então, Deus ele sempre levanta, irmão, um atalaia para proclamar a sua palavra. No caso aí de Elias, Deus levantou ele como atalaia do Senhor para poder pregar a sua palavra, porque o povo estava envolto em meio à apostasia, à idolatria, não é verdade? E o paganismo. Então eles não estavam mais adorando o Deus de Israel, porque devido a Jezabel adorar Deus Baal, né, o Deus dos Sidônios. Então eles desvirtuaram o povo
E aí Deus precisava de alguém para poder trazer a sua palavra novamente à tona para o povo, tá? Então ele foi levantado para alertar o povo. Nós também estamos vivendo dias como os dias de Elias, né? O povo está se voltando cada vez mais ao paganismo, à idolatria, não é verdade? Não dando crédito mais à voz do Senhor e à palavra de Deus. Um exemplo disso é essa pandemia, quantas pessoas, né, estão aproveitando essa paralisação das igrejas para voltar a fazer aquilo que desagrada ao Senhor, né? Porque não está mais debaixo dos olhos do pastor, não está mais debaixo dos olhos, né, da congregação, da igreja, mas ele se esquece que ele está debaixo dos olhos de Deus, e Deus está vendo todas estas facetas que os homens estão fazendo diante, né, dos seus olhos, tá? Então Deus levantou Elias para isso. Em Filipenses capítulo 2, verso 15, a Bíblia nos instrui para que nós sejamos irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, né, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, neste momento, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Nós temos que viver como astro do mundo. As pessoas têm que olhar para mim, para você, têm que ver em nós verdadeiramente que nós somos sal da terra e luz do mundo, né? Nós temos que estar vivendo realmente de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com a religiosidade, tá bom? Mas de acordo com a palavra e os preceitos do Senhor. O desafio de não misturar com o mundo é um desafio muito grande. Lá o povo estava envolto, né, fazendo a vontade das coisas que agradavam ao mundo. Então a igreja, ela tem que andar, irmão, na contramão do mundo. Nós, como igreja, nós temos que andar contra a contramão do mundo, né? Não podemos haver comunhão entre a luz e as trevas. Infelizmente hoje as pessoas estão mais vivendo as trevas do que a luz. E aquele período também o povo de Israel estava envolto a isso, tá? A igreja de Cristo, ela deve ser sempre luz do mundo para poder trazer paz, alegria, conforto, né? Palavra de bênção, de vitória para quem ouve, tá? Nós temos que falar palavras que edificam. Infelizmente hoje a igreja está, ao contrário, está causando guerra, luta, dissensão, heresias. Nunca vi tanto nos últimos dias, assim como os cristãos, né, que se diz cristão, vivendo em guerra, e se esquece que nós somos o Deus de paz, né? Nós não estamos vivendo em guerra, tá certo? Então nós temos que ser a luz do mundo, porque no plano de Deus, a igreja, que somos nós devemos viver afastado do pecado e de todas as suas manifestações, né? Quanto mais longe do pecado nós vivermos, melhor é para nós. E no meio de uma geração tão corrompida e perversa, eu sei que não é fácil, né, viver dessa forma, mas os filhos de Deus, irmão, devem ser sinceros, tá? Nós temos que ser irrepreensíveis e resplandecer como astro no mundo, tá? Nós temos que olhar, as pessoas têm que olhar para nós, ver que verdadeiramente nós estamos vivendo uma vida de acordo com os preceitos da palavra de Deus, não somente de aparência. Hoje, infelizmente, tem muito cristão vivendo de aparência e tem se esquecido de estar vivendo a vontade de Deus, né? Então, conforme diz Paulo lá em Romanos capítulo 12, verso 2, ele nos exorta aos irmãos para que eles não moldassem conforme o mundo, né? Mas deveria ser transformado pela renovação do novo entendimento. Entendimento esse que quem dá para nós é Deus. Então, que Deus possa nos dar entendimento para estarmos vencendo todas as artimanhas aí, tá? Então, o método da chamada divina, Deus nos chama para fazer algo de acordo com a sua palavra. Deus nos chama para poder abençoar os povos. Eu vou ler aqui alguns versículos para vocês, para nós meditarmos de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com a minha palavra, mas conforme a palavra do Senhor, que é o Senhor que ordena as suas bênçãos, tá? Então, por que Deus levanta o homem, né, a chamada divina, em meio a uma geração corrompida? No caso que foi Elias aí, tá? Vamos ler aqui Ezequiel, capítulo 3, verso 17, diz assim, ó: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. É por isso que Deus tem um método chamado divino aos verdadeiros cristãos num mundo tão perverso e corrompido, para poder falar a verdadeira palavra de Deus aos corações dos homens, tá? Em Hebreus capítulo 13, verso 17, a Bíblia nos ensina a obedecer a vossos guias, né? aos homens que Deus levanta para nos corrigir, nos ajudar a caminhar nessa terra, e submeter-se a eles. Eles velam por vossas almas, como quem há de prestar contas. Obedecer-lhes para que lhe façam com alegria e não gemendo,
pois isso não vos será útil, né? Então, quantas ovelhas, né, fazendo o pastor gemer e sofrer, né? Isso não é útil para você, meu irmão. Isso não está falando para o pastor, está falando para a ovelha, tá? Nesse versículo aqui, Deus está mandando você ouvir a voz do atalaia, a qual ele levantou para zelar pela tua alma. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28, diz assim, ó: olhar por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos construiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, tá? Então, 1 Pedro também diz assim, 5 verso 2: apresentar o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade. Então, o método de chamada divina é para que Deus levante homens para poder corrigir o seu povo das perseguições aí e da falsa adoração, tá? Então, quando Deus ele chama, o chamado de Deus ele prevalece na vida daquele que ele chamou, tá? Deus ele cuida daqueles que chamam. Não era fácil ser profeta no período de Acabe e Jezabel, porque lá eles morriam, né? Agora, como exercer um papel se a morte rondava, né? No caso aí de Elias, tá? Infelizmente, no período de Jezabel e Acabe, aí, ela mandou matar todos os profetas, na verdade, mandou matar os profetas. E então teve uma luta muito grande entre os profetas e Jezabel, o rei Acabe. Mas quando Deus chama, meu irmão, ele capacita, tá, para aquilo que está, né, o seu chamado. Eu não sei qual é o seu chamado, eu não sei porque você tem parado em meio à circunstância, mas Deus tem um chamado para você, para como atalaia, como uma voz que clama no deserto, para poder alertar o mundo e a igreja dele, né, o seu povo, que é a maneira que estão andando não é a maneira correta, tá? Infelizmente hoje a igreja está desvirtuando, né, o ensinamento da palavra de Deus, tá? Então Deus ele chama e te capacita, por isso nós não precisamos ter medo, porque a iniciativa foi toda de Deus, toda do Senhor, né? A nossa parte é somente responder dizendo sim, Senhor, eis-me aqui, né? Envia-me a mim, tá? E nos colocar inteiramente à disposição daquele que nos chama. Então, quando o chamado de Deus prevalece, irmão, Deus ele honra aquele a quem foi chamado, tá? Então você precisa obedecer à voz de Deus. Não sei por que motivo você parou de ser o porta-voz da boca de Deus na terra, né? E que você possa voltar a fazer a vontade de Deus, porque quando Deus chama, Deus ele capacita. E eu vou mostrar para vocês aqui alguns homens que Deus chamou para poder fazer a sua obra, porque muitos serão chamados, né, mas poucos serão escolhidos, tá? E outra coisa, a seara é grande. Ore porque Deus mande ceifeiros para a seara, tá? Porque poucos são os ceifeiros. Então não deixe, meu irmão, de fazer, né, de obedecer a voz de Deus. Deus chamou, você vem, tá? Lá em Gênesis capítulo 12, verso 1, Deus chamou Abraão, tá? Para poder fazer dele uma grande nação. Então Deus chamou e o chamado de Deus prevaleceu e realmente ele se tornou, né, aquilo para que ele foi chamado. Moisés também, lá em Êxodo capítulo 3, verso 2, foi chamado e levantado para poder tirar o povo de Israel, né, lá do Egito. E Deus prevaleceu, o chamado de Deus prevaleceu. Então, Deus ele honrou o chamado de que teve sobre a vida de Moisés. Outro chamado também que Deus teve, que prevaleceu. Então, para você ver como o chamado de Deus prevalece, irmão, é só você ficar firme e confiar no Senhor. Foi no caso de Gedeão também. Ele foi lutar contra os midianitas com apenas 300 guerreiros. Tá? Então, Deus prevaleceu o seu chamado. Muitos outros aí, ó. Eliseu, né? O profeta Isaías, e outro também que você vê o chamado aí é Paulo, né? Antes de ser Paulo, ele era chamado Saulo. Eu vou ler o versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 16, que diz assim, ó: agora levanta-te e põe-te em pé, e eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então, irmão, Deus ele tem um chamado para a sua vida, tá? Então que você possa aprender a ouvir o chamado de Deus para a sua vida, tá certo? Então Deus prevalece e os métodos de Deus, os peculiares de Deus é maravilhoso. Ele guarda e sustenta aquele que ele chama, tá? Ele guarda e sustenta aqueles a qual ele chama. No caso aí de Elias, ele foi sustentado milagrosamente, alimentado, né, pelo corvo. Você sabe aí que ele foi sustentado pelo corvo, alimentado. Por que os métodos peculiares de Deus acontecem? Irmãos,
Há momentos na vida do homem de Deus, há momentos na vida, né, daquele que professa a fé em Cristo Jesus, há momentos de fragilidade do homem. O profeta Elias, ele orou e caiu fogo do céu, matou 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Olha para você ver que coisa tremenda. Mas quando ele foi chamado ali para, né, para poder, perante a Jezabel, e Jezabel falou que iria matá-lo por causa daquilo que ele fez, ele ficou com medo. Então há momentos na vida do homem de Deus que também é fragilidade. Vamos pegar o exemplo do profeta Elias, irmão. Quando que a nossa fé abala, né? Quando que abala a certeza do nosso chamado? Quantos irmãos, quantos membros, quantas pessoas aí estão, né, sendo abalada, né, a sua fé e abalado o seu chamado? Ah, porque eu não tenho, eu não fui chamado, eu não fui escolhido, né? Há momentos na vida da gente que acontece isso, meu irmão. Há momentos, né, que um simples recado pode acabar com a nossa fé. Quem não vai fragilizar? Você fala assim, eu sou cristão, eu sirvo a Deus, mas aquele exame que era para dar negativo deu positivo, né? A porta de emprego se fechou, né? A enfermidade bateu na minha porta, né? O meu casamento está destruído, os meus filhos estão perdidos, meus filhos estão isso. Então há momentos na vida do homem que há fragilidade, que a gente também, né? Isso aconteceu com o profeta Elias, um homem que conhecia Deus, tinha intimidade com Deus, mas devido à circunstância, a sua fé abalou. Então é normal a fé se abalar. É normal você ter dúvida acerca do seu chamado, né? Acerca da vontade de Deus para a sua vida, né? E muitas vezes o fugir é o melhor que a gente conseguimos fazer. Fugir é o melhor que você pode fazer. Então o que eu quero que você entenda nessa manhã, meu irmão, e nesse momento que você está fugindo, Deus está cuidando de você, né? Você está escondido na caverna, mas Deus está cuidando de você, está te alimentando, né? Através de uma palavra, através de um conselho, né? Através daquilo que você está vivenciando e presenciando através, né, da sua vivência aqui nesta terra. Então Deus tem uns métodos peculiares para poder cuidar do seu povo, né? Daquele que ele foi chamado, que foi escolhido para fazer a sua obra. E tenho certeza, irmão, todos quantos têm chamado de Deus, ele tem dúvida no seu coração. Aqueles que quando Deus chama, já de prontamente fala, Deus me chamou para fazer a obra e não tem dúvida, não tem medo, com certeza isso aí não tem chamado. Mas quando você tem chamado, todos os homens de Deus e mulheres de Deus que foram chamados por Deus, eles não quiseram fazer. Eles tiveram medo, tá? Eles tiveram porque o temor, né, de fazer algo de errado para aquele que é maior do que nós, tá? Então, no caso do profeta Elias aí, ele também passou por momentos de fragilidade devido às circunstâncias que estava vivendo, mas Deus cuidou dele de uma forma milagrosa. E você pode reparar que na sua vida também, você está tendo aí um cuidado de Deus de uma forma milagrosa, que nem você entende de como você ainda está em pé, tá? Mas por quê? Porque aquele que Deus chamou, elegeu, ele cuida. Aquele que Deus chamou, ele cuida, tá bom? Então que Deus possa abençoar você. Elias, ele foi chamado por Deus especialmente para tirar o povo da idolatria que os dominava. Então Deus tem um chamado para a sua vida. Pode ter certeza que barreiras virão, lutas virão, fragilidade vai tomar conta da sua alma, mas lembre que Deus tem cuidado de você e Deus precisa de você, tá? Então Deus contava com Elias e Deus conta com você também. Elias e os profetas de Baal aí, tá? Então Deus precisa de mim, Deus precisa de você. Elias foi um homem que obedeceu a Deus, tá? Independente da sua fragilidade, mas ele foi um homem que obedeceu ao Senhor. Então que você possa obedecer a Deus também, tá? Deus teve um encontro aí de um profeta e uma pobre viúva. Deus escolheu uma pobre viúva para auxiliar o profeta Elias, tá, irmão? O que eu quero que você entenda nesta manhã, tá? Diante da fragilidade humana, da fraqueza humana, leva à dependência de Deus. É por isso que muitas vezes quando nós estamos fragilizados, nós estamos na fraqueza humana, devido à luta, à situação, problemas, perseguições da vida, né? Isso leva à dependência de Deus e nós somos dependentes do Senhor. E todas as pessoas que realmente estão na presença de Deus, ele depende do Senhor para socorrer, para ajudar. E você não é diferente. Não é porque você ora e Deus cura que você também não precisa, né, de alguém que possa orar, interceder pela sua vida, tá bom? Você precisa entender isso, que na fraqueza humana nós precisamos de ajuda e precisamos de socorro. E quando nós precisamos de socorro, pode ter certeza que o socorro de Deus ele vem.
O socorro de Deus vem na hora certa. Deus, no caso, usou aí uma viúva, né, para auxiliar o profeta Elias. No momento que ele mais precisava, Deus usou uma pobre viúva. Só para você entender esse contexto aí dessa passagem de Elias e a viúva, né, de Sarepta. O que aconteceu com ele? Ele pediu a morte, ele queria fugir de Jezabel. Estava triste, com a fé fragilizada, Elias. E chegou lá e deparou com uma mulher também na mesma situação. Dizendo assim, nós vamos padecer fome, porque não chove no mundo. A fome é grande, mas eu só tenho um bocado de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Vou fazer um bolo para mim e para meu filho. E depois nós vamos comer e vamos morrer. Porque não vamos ter mais como se alimentar, né? Aí quando você está passando por problema de fragilidade, Deus usa você na fragilidade para fortalecer a fé de outra pessoa. E foi o que Elias fez. Elias fortaleceu a fé e ajudou aquela mulher quanto mais ela precisava. E há momentos na vida da gente, meu irmão, que quando você precisa de alguma coisa, você precisa para você, mas Deus faz você dar para outra pessoa aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. Você precisa de uma palavra de conforto, você tem que dar uma palavra de conforto. Você precisa de cura, você ora e Deus ministra a cura na vida de alguém. Quando você precisa de uma porta de emprego, você ora para alguém e a pessoa recebe uma porta aberta de emprego para ela. É assim que Deus faz, meu irmão. Mas mesmo assim, Deus ele tem cuidado de nós, tá? Você vê como que Deus tem um cuidado tão grande? Vamos pegar um exemplo aí do salmista. O salmista diz lá no Salmo 116, verso 6, o Senhor protege os simples. Quando eu estava abatido, ele me livrou. Então, nosso Deus, ele livra, irmão, a fraqueza humana. Quando nós estamos na fraqueza humana, leva a dependência de Deus, tá? E não queira achar que você é forte não, viu? Que você é homem, você é super-homem. Ninguém é forte não. Todos nós fragilizamos nossa fé de vez em quando, tá? Temos dúvida, né? Muitas vezes nós queremos recuar e o melhor que nós fazemos é fugir. Já falei para vocês. Mas nós precisamos entender que nós temos que estar debaixo do querer e da proteção de Deus, tá? É um exemplo claro de ajuda e do socorro de Deus no momento de fragilidade humana. Foi quando os discípulos estavam no meio da tempestade. Ali mostrou a fragilidade humana. Eram homens que sabiam navegar, né? Estavam no barco. Mas, irmão, quando bate a fragilidade humana, você esquece de tudo que você sabe. Sabe por quê? Porque Deus vai operar o milagre na sua vida, na sua casa e na sua família. Então não tem sabedoria humana, não tem conhecimento humano. Quando a fraqueza e a fragilidade humana chega na nossa vida, nós dependemos de Deus. Tá? Não é porque você é profeta, porque você é pastor, porque você é missionário, porque você tem conhecimento da Bíblia, você tem conhecimento da palavra, que você não precisa de ajuda e socorro. Você precisa sim, e Deus ele tem cuidado de você, tá? Então Deus ele está sempre nos socorrendo, nos ajudando. Eu vou só ler para você aqui também outro exemplo, né? A mulher cananeia, tá? Lá uma mulher que estava enferma, tá? Também precisou da ajuda de Deus, ela correu até o Senhor e Deus lhe ajudou e socorreu, tá bom? Então Deus enviou Elias para uma viúva pobre e essa viúva pobre o ajudou, tá? Então na crise, a viúva de Sarepta foi bênção para Elias. Por quê? Porque Elias ele estava precisando de uma bênção, né? E ela foi bênção para ele, porque como ela estava na fragilidade humana, e Deus os fortaleceu a fé de Elias para fortalecer a fé daquela mulher, como eu falei para vocês, tá? Então, Deus, nesse exemplo aqui, serviu de duas bênçãos. Foi tanto bênção para Elias como foi bênção para a mulher. Então, Deus enviou socorro no tempo certo para a viúva, tá? Tanto para Elias quanto para a viúva. Os dois estavam desencorajados, estavam sofrendo, né? Estava com medo, um queria morrer e a outra também estava pensando que iria morrer devido à circunstância e à fome e à escassez que estava vivendo ali no mundo, tá? Então há momentos na vida da gente que a gente pensa em voltar atrás, mas é melhor pedir ajuda a Deus e Deus ele nos socorre, né? Porque a fragilidade humana ela vem, tá? Olha que diz aqui Provérbios capítulo 13 verso 12, quando a gente fica com medo, né? Desencorajado das coisas da vida. Olha que diz aqui em Provérbios 13, verso 12. A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Às vezes você tem um desejo, tem ansioso, querendo uma bênção, querendo uma vitória, querendo uma porta de emprego, você está querendo algo, meu irmão. Muitas vezes essa demora do Senhor nos fragiliza, né? A demora do Senhor parece que nos traz, né, um desencorajamento aí, você fica com medo, você perde a coragem e a fé. Mas fique sabendo, meu irmão, no tempo certo Deus vai abençoar a sua vida, tá? Elias deparou com uma mulher que estava esperando a morte, somente ela e seu filho.
mas Deus trouxe vitória para ela no momento certo, tá? Outra coisa que traz desencorajamento para nós, né, que abala a nossa fé, a dificuldade na lida, tá? Em Neemias capítulo 4, verso 10, diz assim, ó: então disse Judá: desfaleçam as forças dos carregadores, e os escombros são tantos que não podemos edificar um muro, né? Muitas vezes você está fazendo a obra de Deus, irmão, e está tão difícil fazer a obra, na verdade. A perseguição de um lado, a perseguição do outro, há tantas coisas. Você fala, sabe uma coisa, vou parar e não vou edificar mais o muro do Senhor, não. Não vou mais fazer a obra do Senhor, não, porque a batalha está grande, a batalha está terrível, né? Mas, meu irmão, se você não continuar fazendo a obra de Deus, como você vai abençoar a vida de outra pessoa? Foi o caso aí de Elias. Elias queria morrer, queria fugir. Como que Elias ia abençoar a vida dessa viúva se ele não fosse, né, obediente à voz de Deus? Meu irmão, não se preocupe com as lutas, com as pedradas, com as perseguições. Não se preocupe. Se as pessoas vão abençoar o seu ministério, se vai se agradar do seu ministério, se você vai ser visto, se você vai ser honrado, se você vai ser aplaudido. Não se preocupe com isso, porque a recompensa minha, a recompensa sua vem do Senhor. A nossa recompensa vem de Deus, não vem do homem. E outra coisa, quanto mais homem de Deus e mulher de Deus você for, mais odiado você será, mais perseguido você será, né? Mais menosprezado você vai ser, tá? Então, no caso de Elias aí, Deus ele abençoou, ele continuou fazendo a obra, e através dele continuar fazendo, ele abençoou essa família, abençoou essa casa, e abençoou essa mulher, essa pobre viúva aí, tá? Outra coisa que às vezes acontece também, que desencoraja a nossa fé, que abala a nossa fé, a dureza no caminho, os problemas da vida, tá? Lá em Números capítulo 21, verso 4, diz assim, ó: então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom, mas o povo tornou-se impaciente no caminho, né? Às vezes, irmão, a resposta demorada da parte de Deus traz para nós impaciência, traz para nós, muitas vezes, dúvidas, né? E vontade de desistir. Meu irmão, não olhe para os obstáculos, não se desencoraje pela dureza do caminho, pela luta, pela perseguição, pela perda, tá? Olha, meu irmão, não se preocupe por nada, porque se Deus estiver no negócio, nada será contra você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tá? E Deus conta com você, Deus precisa de você para poder abençoar as famílias, abençoar as pessoas que estão aí precisando da nossa ajuda, tá? A seca castigava Samaria ali, né? E se não fosse um homem de Deus, com certeza essa mulher teria sido, né, morta, ela e seu filho. Mas Deus usou o profeta fragilizado para abençoar. E quantas vezes Deus usou você precisando de uma palavra e usa você para pregar uma palavra? Quando você precisa de uma oração e usa você para orar para outra pessoa. E é assim que nosso Deus faz, tá? Então, na crise, a viúva foi bênção para Elias. Mas também, de contrapartida, na crise, Elias foi bênção para a viúva de Sarepta, tá bom? Porque ao socorrer o profeta Elias aí, né? A provisão chegou à sua casa. Olha, irmão, quem não sabe dessa passagem aí? Que a farinha da panela não acabou e o azeite da botija, né? Muitos pregadores pregam essa mensagem. A farinha da panela e o azeite da botija, né? Muitas pessoas pregam essa mensagem aí. Mas o foco aí, irmão, sabe o que foi mais importante, né? Para que nós possamos entender que para os servos de Deus, a bênção sempre chega. Muitas vezes você acha que demora. Essa mulher, essa viúva aí, ela achou que ela ia fazer aquele última farinha e último azeite para fazer um bolo ali, e ela ia comer, se alimentar e ia morrer. Ela achou que ia ser isso, não é verdade? Mas às vezes, irmão, eu quero que você entenda uma coisa. É nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando a gente pensa que tudo está acabado, e a hora que Deus age. Porque enquanto ainda houver algo onde você se apegar, algo humano para você se escorar, a ajuda de Deus não vem. Porque se vier, você vai achar que foi você, pelos seus méritos, você vai achar que foi pelas suas forças, pela sua sabedoria, que você alcançou vitória. Mas não, irmão, é no momento mais difícil da nossa vida, quando tudo está acabado, quando tudo está terminado, aí é a hora de Deus agir, é a hora que Deus age, porque Deus só age na hora certa, aonde você não vai dizer, foi eu que consegui com as minhas forças, mas verdadeiramente você vai dizer, foi o Senhor quem me socorreu, foi o Senhor que me abençoou e trouxe para a minha vida bênção e vitória, né? Vamos ler a 1 Reis, capítulo 17, verso 16, só para você ver
que bênção que chegou na casa dessa mulher, né? 1 Reis, capítulo 17, verso 16, diz assim, ó: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Elias. Meu irmão, você, nós somos canal de bênção para outras pessoas. Nós somos canais de bênção para outra pessoa. E todos os homens de Deus, irmão, sempre precisou de algo da parte de Deus, mas Deus sempre deu aquilo que era para você, que você achava que era para você, Deus usou para abençoar outra pessoa, né? A palavra que você achava que era para você, essa palavra é para abençoar outra pessoa, e você vai dar essa palavra para outra pessoa, não é verdade? Então, Deus, ele abençoa, socorreu a mulher de acordo com os preceitos da vontade dele, porque ele quer que nós abençoemos outras pessoas, tá? Então, nosso Deus, ele realmente é o Deus da providência. Ele precisa de mim, de você, para trazer providência para as famílias. Porque, pegar um exemplo agora dessa pandemia, e se não fosse nós fazendo as lives, como seria o coração dessas pessoas que estão sedentas pela palavra, né? Querendo ouvir a palavra de Deus e não tem oportunidade. Então, Deus precisa de mim, de você. Sabemos fazer perfeitamente? De maneira nenhuma. Eu não sou um locutor, né, para poder fazer, não sou um ator para poder ficar diante das câmeras, eu não tenho capacidade. Mas aquilo que Deus me deu, eu faço de acordo com aquilo que Deus me deu. E pode ter certeza, você faz daquilo que Deus lhe deu, e você vai abençoar outras pessoas através da sua vida e através daquilo que Deus colocou nas suas mãos, tá? Então nós precisamos fazer isso para que Deus possa ser honrado. Então a viúva abençoou o profeta, por isso ela foi abençoada. Então, meus irmãos, quando você abençoa alguém, Deus também abençoa, né, a sua vida e a sua casa. E nós precisamos entender que a bênção do Senhor vem sobre a vida dos seus, porque verdadeiramente Ele quer nos abençoar na hora e no momento que Ele bem quiser, tá? Então não é de acordo com o meu querer nem com a sua vontade, é da vontade de Deus, tá? E essa mulher, a sua casa foi abençoada porque ela abençoou o profeta. Ela podia ser egoísta. O profeta falou para ela: faz um bolo para eu comer. Ela falou: não posso, porque o bolo que eu tenho vai dar só para mim e para meu filho, né? Mas o profeta falou: vai lá, faz um para mim, um pedaço para mim e faz um pedaço para você e seu filho. E aí a farinha da panela não vai acabar, nem o azeite da botija, tá? Então o que Deus quer que nós aprendemos com essa lição aqui, irmãos, nessa manhã? Na lição sobre o profeta Elias viúva. Meu irmão, Deus quer que você faça a sua parte para alguma coisa para alguém, tá? Reparta com o outro aquilo que você tem. Você tem palavra de vida eterna, reparta com o outro. Você tem oração, reparte com o outro, tá? O que você tem para repartir com outra pessoa? Reparta. Reparta e você vai ver que a bênção vai chegar na sua casa, no seu lar e na sua família. E Deus verdadeiramente quer isso de nós, tá? E Deus abençoou essa mulher através do profeta Elias. Aí de Elias também, através dessa passagem, ele se fortaleceu. Aí o que Elias fez? Ele fez um desafio, né? Mais para nós vamos ver. Então o que eu quero que você entenda, na caminhada cristã, você quer ser abençoado? Então primeiramente abençoa alguém, tá? Você quer ser abençoado, abençoa alguém, meu irmão. Tá certo? Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você semeia, você vai colher. Se você semear a bênção para os outros, com certeza você vai colher bênção para a sua vida também. Tá certo? E é melhor dar do que receber. Tá ok? Então seja um servo, né, chamado de Deus, faça a obra de Deus e não desanime, tá? Porque Deus, ele é maravilhoso. Então Elias aí se apresentou aí diante dos profetas de Baal aí e lançou um desafio, tá bom? Nessa passagem, Elias iria mostrar verdadeiramente quem era o verdadeiro Deus de Israel. Então, nesse problema que você está passando, Deus vai mostrar para o povo quem verdadeiramente é o Deus que você serve, tá? Você vê aí no slide aí os profetas aí dançando, pedindo para cair fogo do céu, nada. E engraçado que Elias ainda zombava, clama mais alto, quem sabe ele está dormindo, né? Seu Deus está dormindo. Clama mais alto, quem sabe está socorrendo outra pessoa e não deu, e está demorando chegar, né? Eles ficaram quase o dia todo e nada aconteceu, tá? Então Elias aí confrontou o povo e os profetas pagãos, né, daquele período. Era 400 profetas de Baal e 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá, né? Azera, né? Não sei como é a pronúncia correta aí, tá certo? Mas o que Deus quer que a gente aprende com essa passagem nessa escola dominical nessa manhã, irmão? Irmão, o Deus que responde com fogo é o verdadeiro Deus, né? Você vê aí Deus respondendo com fogo para Elias,
Ele clamou, orou, Deus do céu, e Deus mandou fogo, né? E o povo clamou que verdadeiramente Deus era o Senhor, que só o Senhor é Deus, tá? Assim também Deus demonstrou o seu poder e sua superioridade. Deus demonstra, irmão, o poder e a superioridade que ele tem, né, na sua vida, tá? Acabe ali convocou todo o povo de Israel para se reunir no Monte Carmelo. E Elias dirigiu-se ao povo dizendo assim, ó, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-los. Se é Baal, segui-los. Lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Irmão, por que ficar cocheando em dois pensamentos? Se você é servo de Deus, você é servo, meu irmão. Se você é cristão, não adianta recuar. Não adianta ficar cocheando, eu vou voltar para o mundo, eu vou abandonar Deus, vou sair da igreja, vou fazer isso, aquilo. Meu irmão, isso não resolve. Ou você serve a Deus, confia no Deus que você serve, ou você segue a Baal, ou você vai viver a vida no mundo novamente, achando que o mundo é bom, tá? Então aí Elias confrontou os falsos profetas, né? Confrontou também a falsa adoração. Nós precisamos, como servo de Deus, como atalaia de Deus, como homens de Deus, alertar o povo acerca das falsas adoração, tá? Porque infelizmente hoje a falsa adoração e os falsos profetas estão produzindo mentira, produzindo dissimulações dentro da igreja, produzindo sentimento de egoísmo, né? Que a gente só pensa que é só para nós, não pode dar mais ajudar o povo, não tem amor mais ao próximo, tá? Produzindo aí, somente produzindo espetáculo, né? Fazendo aí esses movimentos aí de falsos adoradores e falsos profetas, movimento do caicai, movimento disso, movimento daquilo, né? Fugindo da verdadeira adoração a Deus. Então nós temos que confrontar mesmo esse povo pagão, esses falsos profetas, através da palavra de Deus. Está produzindo pessoas de mau caráter, não é verdade? Pessoas que diz cristão, mas compra e não paga. É cristão que fica entrando na justiça por coisas banais, né? Fica fazendo tantos escândalos por aí, uma falsa adoração. Então está na hora de eu e você lutar contra esse povo, tá? Esse povo que só produz ganância, avareza, só quer saber de ganhar dinheiro, só quer saber de lucrar, só quer saber de ter lucro. Não é verdade? Hoje, para poder pregar uma palavra, se você não pagar aí mais de 10 mil reais, você não recebe uma palavra. Não é verdade? E as pessoas muitas vezes valorizam esses homens aí que vêm fazer show, fazer espetáculo, mas não valorizam o profeta que está na sua igreja, aquele irmãozinho simples que está ali levantado por Deus, chamado por Deus, né? Que não tem honra nenhuma, porque a Bíblia nos diz que o profeta da casa não tem honra. Elias não tinha honra, era profeta da casa, não tinha honra lá em Israel, né? Não tinha honra nenhuma, mas Deus, através de Elias, confrontou esses profetas aí e Deus honrou a Elias, tá? Então nós temos que trazer verdadeiramente a verdadeira adoração e verdadeiras profecias de Deus, que é a palavra de Deus, tá? Profecia, você quer profecia? Corra para a palavra de Deus. Para de ficar ouvindo a voz desses falsos profetas aí. Fica pregando que Deus está dando chave, Deus está dando isso, Deus está dando aquilo. Eu não sei o que é, Deus está me mostrando, Deus não está aquilo lá. Meu irmão, fica atrás dessas coisas não. Quer ser abençoado? Vai atrás da palavra. Ouve a palavra de Deus, siga a palavra, conforme diz Deuteronômio capítulo 28. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e cumprir todos os mandamentos, todas as bênçãos te seguirão, né? Ou Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e demais coisas serão acrescentadas. Eu não estou pregando aqui contra profeta e profecia, não. Estou pregando contra os falsos profetas e falsas profecias, que não tem base bíblica, não tem embasamento bíblico, tá? A todas as profecias tem que estar baseado com a palavra de Deus. Está de acordo com a palavra? Amém. Se não estiver de acordo com a palavra, não se preocupe, meu irmão. Deixa para lá, não fica atrás dessas coisas não, tá? Vou só contar um caso para vocês entenderem aqui. Os profetas muitas vezes iam usar para trazer tristeza no coração da pessoa, falando que Deus vai matar, que Deus vai destruir, que Deus vai fazer aquilo. E Deus muitas vezes, irmão, não usou profeta nenhum para falar, né? É só para amedrontar você e para desviar você da presença de Deus, tá? Então confie no Senhor. Vamos trazer a verdadeira adoração que produz daí sinceridade, que nós vamos com um coração sincero diante do Senhor, que produz um sentimento de um coração nobre, produz verdadeiro arrependimento dos pecados que nós cometemos, que vai trazer para nós um bom caráter. Nós somos cristãos tanto na igreja como fora da igreja. Você tem um bom caráter, tem um caráter diante da sociedade, diante da igreja. Onde você for, você vai ser visto como verdadeiramente um servo e serva de Deus. Infelizmente hoje está se extinguindo isso na igreja. Hoje o cristão é crente na igreja, mas causa escândalo no mundo, causa escândalo no seu trabalho, causa escândalo na escola, causa escândalo na faculdade.
né? Então vamos ter a verdadeira adoração e verdadeiro, né, amor ao Senhor, tá? E vamos produzir aí uma entrega voluntária, né? Se entregar voluntariamente ao Senhor para fazer a sua vontade. Ter vontade de fazer as coisas para Deus, não fazer com tristeza ou porque foi mandado, porque foi empurrado, não. Vamos fazer por amor a Deus, né? Só fazer as coisas para poder confrontar esses falsos profetas. Então Deus precisa de mim, Deus precisa de você. E a resposta divina vem em meio à fé, tá? A resposta divina vem em meio à fé, irmão. Então, em meio às nossas adversidades da vida, nós devemos confiar em Deus, tá? Devemos confiar em Deus, porque essa é a verdadeira vitória do cristão, do servo e da serva do Senhor, é a fé. É uma palavra simples, pequena, tá? Mas a fé, irmão, é a resposta do homem, é a resposta do ser humano para Deus. Você sabia que a sua fé é a sua resposta para Deus? Quando Deus ele olha para você, ele vê a sua resposta diante de quê? Diante da fé. Você respondendo para Deus que verdadeiramente você confia, você crê e você tem certeza da vitória, tá? Então a fé nada mais é que uma resposta humana de Deus, né, que se revela e se oferece para nos socorrer e nos ajudar. A resposta humana de fé não é, porém, o ato primeiro, tá? Não é o ato primeiro, é o ato segundo, tá? O ato primeiro é a revelação de Deus para nós. Deus ele se revela para mim, para você, mostrando que ele é um grande Deus, que é um Deus que pode, um Deus que tem, um Deus que é capaz, um Deus que socorre, um Deus que ajuda, um Deus que responde, um Deus que ouve, um Deus que livra, tá? Então Deus se revela para nós, que primeiro ele se revela para nós, é o ato primeiro, a revelação de Deus, mostrando a grandiosidade de Deus, Deus respondendo com fogo, Deus abençoando, Deus erguendo, Deus protegendo, Deus livrando, Deus abençoando. Então, em meio dessa grandeza de Deus, desse conhecimento que você tem do Deus, do poder de Deus, né, e do grande amor de Deus, da misericórdia de Deus, a sua resposta diante de tudo isso é a sua fé, acreditando que verdadeiramente Deus é o Deus que responde à oração, né, do coração do homem, tá bom? Então, a resposta do homem é a fé e a reação de Deus é as bênçãos. Então, você responde com Deus com fé, com confiança em meio às diversidades e Deus te abençoa e pode ter certeza que ele vai te responder com fogo, tá? Essa é a vontade de Deus, tá bom? Então, quando você aprendeu nessa lição que você viu que a fé, né, e a restauração do altar, aí quando você restaura o altar, a glória de Deus vem e vem abundante chuva também, tá? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Não tinha chuva lá, estava escassez de chuva e Deus verdadeiramente trouxe para Israel a bênção através da voz e da boca do profeta, tá? Então, irmãos, vamos aprender umas coisinhas aí acerca da vida de Elias para a gente poder entender e finalizar essa lição, tá? Uma lição curta, simples, mas com eficiência, tá bom? Eu falei para vocês que até mesmo o homem de Deus e mulher de Deus, ela tem a sua fé fragilizada devido à circunstância, devido às diversidades, isso é normal. Até o profeta Elias, que orava e caía fogo do céu, ele pediu a morte, porque não estava aguentando e suportando as lutas da vida, isso é normal na vida do ser humano. Mas quando ele entendeu o propósito de Deus, a vitória veio. Então que você possa entender a vitória de Deus também, a vitória sua vai vir. Então, por que o céu se abriu e a glória de Deus desceu? Por quê? Porque Elias ele fez oração, e a oração abre os céus, irmão. Você sabia que a oração ele abre o céu? A oração ele abre o céu e a glória de Deus ela desce. E quando ela desce, ela vem com poder para te socorrer. Os céus se abriram, o fogo caiu e toda a nação prostrou diante do Senhor e reconheceu que Deus é o único Deus verdadeiro, tá? Então os céus se abriram novamente depois da oração do profeta Elias novamente e aí a chuva desceu, né? E quando Elias ele colocou novamente seu rosto no pó e orou, fez uma oração intercessória em favor do povo. Ele, primeira oração, ele fez que é o fogo do céu e mostrou que só o Senhor é Deus. E depois ele orou novamente, falou para Acabe, Acabe, corra, vai embora, que a chuva vai vir. Aí orou, mas só tinha uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas ele sabia que aquela pequena nuvem era o suficiente para trazer chuva e fazer uma tempestade ali, de acordo com a palavra de Deus. Então, irmão, você está vendo a pequena nuvem de vitória, creia que a sua grande vitória vai vir e a sua bênção vai chegar. Mas você precisa colocar primeiro, né, no papel da oração. Você tem que viver uma vida de oração e colocar tudo no altar do Deus, no altar do Senhor. Você restaura o altar de Deus e a glória de Deus vai vir e vai vir abundante chuva, tá?
Outra coisa importante, nós aprender alguns passos do profeta aí, para a gente aprender como que ele foi vencedor, tá? Primeira coisa você tem que fazer para que a vitória venha na sua casa, meu irmão: restauração do altar. Você precisa restaurar o seu altar, o altar de adoração, o altar de comunhão, o altar de buscar o Senhor, o altar de congregar o Senhor, altar de meditar na palavra do Senhor, o altar de buscar adoração verdadeira através da sua vida, para que as pessoas possam ver em você a presença gloriosa de Deus no seu caminhar, no seu trabalho, na sua trajetória, onde você estiver. Essa é a vontade de Deus. Então, a primeira coisa para que Deus possa abençoar você tem que ser a restauração do seu altar, tá? Altar restaurado, né? É a primeira coisa que Elias fez, restaurou o altar lá no Monte Carmelo. Então, restaura o seu altar. Se o seu altar estiver destruído, o seu altar de adoração, o seu altar de comunhão, o seu altar de desejo de fazer a vontade de Deus, restaura, meu irmão. Restaure esse altar para que você possa alcançar as bênçãos do Senhor. Segundo passo, a restauração da unidade, irmão. Tá? Existe um poder extraordinário na unidade, tá? Você tem que se unir com a sua família, se unir com a sua igreja, se unir com os seus irmãos, se unir com a pessoa bendita do Espírito Santo, unir com a pessoa bendita de Jesus Cristo, tá? Para você poder ter unidade. A unidade dá força. Você sozinho você não consegue nada, mas unidos nós venceremos. Nós temos que unir na oração, ajudar o outro em oração, unir na fé, usar a nossa fé para unir com a fé do outro irmão, para abençoar. Então nós temos que viver uma vida de unidade. Infelizmente hoje a igreja está vivendo, né, cada um por si, Deus para todos. Mas não é assim que Deus quer para a sua igreja. Deus quer que nós nos unamos, irmão, né, para que se possa cumprir no Salmo 133, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Como que é viver em união? Você se doer com a dor do outro, você se compadecer com a dor do outro, com a luta do outro, ajudar o irmão na oração durante a luta. Sabe por que Deus faz você saber do problema do seu irmão? Para que você possa unir com ele, para poder ajudar ele a vencer, a socorrer, a orar por ele, interceder por ele. Tá? Então nós precisamos voltar. A segunda coisa aí é na restauração da unidade da igreja. Elias usou as 12 pedras lá para colocar no altar, simbolizando a unidade do povo de Israel. O povo unido, coisa unida, a vitória vem, né? Uma cana sozinha ela quer, mas a cana unida junto, irmão, um canavial inteiro, irmão, é difícil, tá? Destruir um canavial, tá certo? Terceira coisa, pra gente poder estar terminando, tá? Ofertar a honra. Você tem que voltar a honrar, irmão, honrar a Deus, né? Através da sua vida, com sacrifícios pacíficos ao Senhor, né? Que tipo de sacrifício? Deus não quer sacrifício, né? O sacrifício maior foi de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas o que eu quero dizer aqui, o que Deus quer de você? Que você honre a Deus buscando a sua face, né? Tendo comunhão com os irmãos da igreja, buscando o Senhor na casa de Deus. Para você ter um exemplo, sábado, ontem foi ceia do Senhor. Quantas pessoas foram cear? Quantas pessoas deixaram de cear, de lembrar da morte do Senhor até que Ele venha? Né? Deixou de honrar a Deus através da Santa Ceia. Deixou de honrar a Deus através dos cultos que tem nas lives. Deixou de honrar a Deus através da oração matinal. Deixou de honrar a Deus através do socorro ao próximo. Tá? Então tem que voltar a honrar a Deus. Tá? E aí você honrando a Deus, você vai ser honrado também. Você tem um exemplo no caso de Elias, além do sacrifício, Elias pediu para derramar água, né, sobre o altar, porque a oferta de água naquela época era precioso, né, não tinha chuva, não tinha nada, então o que estava representando naquele momento, essa oferta estava relacionado com a honra, né, aos sacerdotes e aos profetas, que tinha sido perdido ali, né. Os profetas não eram mais valorizados, né, porque não tinha mais honra também, e muitas vezes você está deixando de honrar o seu pastor da sua igreja, você está deixando de honrar os irmãos que estão ensinando a palavra de Deus na sua casa, na sua igreja, e honrando outras pessoas que não traz valor nenhum para você, né? Então, irmão, honre os seus irmãos, honre o pastor, honre a sua igreja, honre a Deus, tá? Então, a terceira coisa é a oferta da honra, você honrar aqueles que estão velando pela sua alma. E quarta coisa, para a gente terminar, é a oração, irmão. Deus ele está no trono, sentadinho lá. Mas você quer ver Deus se levantar do seu trono? É quando você ora. Quando você ora, Deus se levanta em resposta às suas orações. E todo movimento celeste, irmão, está ligado com os movimentos da sua oração na terra. Todos os movimentos do céu dependem do movimento seu aqui na terra. Quando você ora, você busca a presença de Deus, você honra a Deus, você está em unidade com Deus, você restaurou o altar e você busca Deus em oração, há um movimento celeste de uma forma que você nem imagina.
Quando Daniel orou para Deus pedindo a bênção da vitória, o exército do céu se moveu e veio trazer a resposta e a vitória para Daniel. Só que Daniel não sabia. Ele orou 21 dias, mas o céu estava em movimento, meu irmão, guerreando, batalhando, agindo em favor da vida de Daniel. Você pode achar que você está sozinho, você não está tendo resposta, meu irmão, mas o céu está se movendo. Né? O movimento celeste está feito por causa do quê? Por causa da sua oração. O seu clamor, clama a mim, me responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Você não sabe, mas o céu está em guerra para trazer para você a sua bênção, a sua vitória, em nome de Jesus Cristo, tá? Então o movimento do céu depende do seu movimento aqui de oração na terra, tá? A oração, meu irmão, é a nossa maior força que nós temos. A oração é a nossa maior força que nós temos aqui nesse mundo, né? Todos os avivamentos da história estão diretamente ligados à oração, né? Olha para você ver, a oração de um justo, lá conforme Tiago 5,16, a oração de justo tem poder, né? Então você vê que a oração é importante. A oração de um homem de natureza humana, semelhante à nossa, que foi o caso de Elias, né? Ele tinha fraquezas, tinha fragilidades, mas ele orou e Deus derramou fogo do céu. O homem como eu e você, na nossa natureza humana, fragilizada, semelhante à nossa, ele tinha, né? Você pode ver também Tiago 5,17, você vai ler acerca disso, não vou ler que o tempo não nos espera. E oração, irmão, a oração ela tem uma grande eficiência, tá? Então lá em Tiago, capítulo 5, 16, verso 17, tá? Você vai ver verdadeiramente que a oração ela tem uma alta eficiência. Meu irmão, quer vitória? Ore, busca o Senhor, e aí restaura o altar e a glória de Deus vai descer com abundante chuva na sua vida, na sua casa. Nós precisamos voltar, irmão, a verdadeiros adoradores, a verdadeira, né, o primeiro amor, né? O tempo que você honrava aí a Deus na igreja, você honrava a Deus ajudando no trabalho da igreja, você honrava a Deus evangelizando, pregando, falando do amor de Deus, cantando hinos de adoração. Hoje você deixou tudo isso. Tá? Então precisa restaurar o altar de Deus para que Deus possa derramar abundante chuva na minha vida e na sua vida. Então eu quero que você entenda nesta manhã, né, que diante do embate entre Elias e os profetas de Baal e Acera, todos presenciaram a resposta divina com fogo consumidor, pois só o Senhor é Deus, irmão. Só o Senhor é Deus, tá? Então vencer as provações, uma prerrogativa dos verdadeiros adoradores. A vitória de Elias comprovou que de fato o Senhor é Deus Todo-Poderoso e portanto merecedor de toda adoração. Ele luta e vence todas as nossas batalhas, irmão. Então nosso Deus é o Deus que vence todas as nossas batalhas, tá? Então que Deus em Cristo vos abençoe, né? Que vocês possam ter um feliz domingo, um feliz dia dos pais a todos os pais novamente, como já foi feita a oração nesta manhã, tá? Que Deus vos abençoe. Vamos louvar o Senhor com o hino 577, para a gente poder entender a importância, mais uma vez, né, da oração, porque a oração, ela pode muito os seus efeitos. Vamos orar ao Senhor aqui e Deus vai nos abençoar quando nós fazemos esse papel que é a oração, tá? Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Mas
Amém, irmãos, amém, né? Que Deus em Cristo vos abençoe por mais esta manhã, a qual o Senhor nos concedeu esta oportunidade de nós estarmos aqui adorando o Senhor. Você possa aprender a fé que Elias teve, fragilizado, todo mundo passa por momentos de fragilidade na vida, tá? Mas não recue, irmão, não volte atrás, continue firme, né? Que o céu nos espera. O céu espera a mim, espera a você. E eu quero encontrar com todos vocês lá, para nós juntos cantarmos o hino da vitória na presença de Deus, tá? Então que Deus os abençoe. Vamos terminar orando, né? Mais uma vez dando um feliz Dia dos Pais a todos os pais, que vocês possam, né? Ter um domingo abençoado. E entrega no Senhor nesta manhã, né, todo o seu pedido, e vamos orar ao Senhor crendo no poder da oração, crendo no poder de Deus, que eu falei para você. A oração, ela mexe com o céu, tá? A oração, ela movimenta o céu. Então oremos ao Senhor nesta manhã. Amado Deus, eterno e soberano, graça te damos, ó Deus, por esta oportunidade a qual tu nos concedeste, ó Senhor. Nós estamos mais uma vez aqui aprendendo a tua palavra e nos ajudando uns aos outros a fortalecer a nossa fé diante, papai, dos ensinamentos da parte do Senhor. Ó Deus, abençoa a cada família, a cada vida, a cada papai, Senhor, nesta manhã, a cada família, Senhor, derrame ricas bênçãos sobre a vida de cada um, sobre a casa de cada um. Dá um domingo abençoado, é o que eu te peço, ó Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção apostólica em nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Dizemos todos juntos, amém. Está terminado em nome do Senhor Jesus, tá? Vocês tenham um domingo abençoado na parte de Deus. Deus abençoe.